con Lourdes, ¿puede ser? ¿Puede ser, Lourdes? Bueno, adelante, Denis. Hola, Lourdes, no te escuché. No, que sí puedo continuar, después yo intervengo. Bueno, vamos con Denis e empezamos a segunda ronda com Lourdes. Adelante, Denis. Tá. Bom, obrigado pelas perguntas, né? Não sei se eu vou conseguir responder de maneira satisfatória todas, né? Mas vamos tentar aqui, vamos pensar junto algumas coisas, né? As questões que o Sebastian coloca, de uma tentativa, né, de fazer um paralelismo, né, com Marini e Mariátegui, né? Eu acho super interessante, na verdade. Existe um trabalho publicado na Crítica Marxista, né, que é um trabalho que faz uma comparação entre Mariátegui e o André Gunder Frank, né, faz um paralelismo, né, e eu gosto, né, enfim, acho que esses estudos comparativos, né, eles são interessantes porque você não só constrói as convergências, né, as possíveis convergências, Ahí se cortó, Denis. No sé si no está escuchando, se cortó un poquito. Se congeló tu imagen y se cortó tu voz. Voltou? Sí, a ver, habla. Si podemos hablar, a ver si te escucho. Voltou? Sí, tu voz volvió. Lo que no te estamos viendo, pero bueno, tranquilo, dale nomás. Tá. Qualquer coisa me avisa que, assim, aparentemente a internet não oscilou, né? Mas, enfim. Eu acho que é legal, os estudos comparativos são interessantes por conta disso, né? Para você ver as convergências, mas para você ver também as diferenças. E eu acho que outra coisa que é legal desses estudos comparativos é que muitas vezes você estudando um autor só, né, você não consegue enxergar coisas que no estudo da comparação você enxerga, né? Então, acho que tem elementos muito... Tem muitos elementos, né, para fazer um estudo comparativo entre o Marini e o Mariátegui, a partir, enfim, dessas categorias que, enfim, a questão do imperialismo. Eu acho que o texto, ponto de vista anti-imperialista, né, o documento, né, ponto de vista anti-imperialista do Mariátegui, ele é um texto muito importante para essa geração desses intelectuais revolucionários da década de 60 e 70. Eu, inclusive, arriscaria dizer, né, vou mais longe, assim, o grande divulgador, né, de Mariátegui no Brasil foi Florestan Fernandes, né? Ainda que nós encontremos rastros de outros autores, né, sobre Mariátegui, né, mas você tem a publicação dos 7 ensaios de interpretação da realidade peruana em 1975, né, pela editora Ômega, e você tem o prefácio do Florestan Fernandes, né, quer dizer, ali reforçando, né, reforçando que Mariátegui é um autor importante, porque ele vai estudar a revolução, os processos de revoluções burguesas no Peru, né, que, enfim, ele tem uma perspectiva político-revolucionária, não reformista, né, nesse rastreamento também que o Florestan, evidentemente, faz parte. Eu encontrei na biblioteca do Florestan Fernandes uma anotação
em que uma anotação no texto ponto de vista anti-imperialista, né, que ele dizia, né, ele vai dizer, não são com essas palavras, tá, mas, enfim, são bem próximas, dizendo que esse é o grande texto do marxismo da América Latina, né, o ponto de vista anti-imperialista, né, e provavelmente ele leu esse texto ali às vésperas de publicar a Revolução Burguesa no Brasil, né? Então, acho que tem muitas convergências. Você disse sobre a relação entre o Aya de la Torre e Mariátegui, enfim, algo bastante estudado. É interessante que ali no texto eu coloco que, por exemplo, o Enzo Faleto reconhece, né, que é como se muitos dos debates, né, que serão feitos na década de 60 e 70, né, pelas ciências sociais latino-americanas, é fruto, né, tem uma ligação com essa polêmica política e intelectual, né, de concepções de um marxismo, né, de programas políticos, né, e que essa polêmica entre o Aya de la Torre e a questão do imperialismo, né, ela perpassou, né, até porque o Aya de la Torre era ativo, vivo, na década de 60 e 70, o APRA estava super ativo na política peruana. Bom, a questão por que o Mariátegui existe uma leitura tão diversa do Mariátegui, né? Quer dizer, você citou ali, né? Tem vários, né? Você tem uma leitura liberal de Mariátegui, você pode encontrar uma leitura liberal, tem até uma leitura pós-moderna, né? Do Mariátegui. Hoje talvez tenha uma leitura mais decolonial, né, do Mariátegui, e, enfim, o cardápio ele é imenso, né, e aí mergulhar ali na história social do Peru, a gente vai encontrar isso. Eu acho que, assim, a gente tem que se perguntar não o que ler do Mariátegui, mas como ler Mariátegui, né? E aí, evidentemente, aqui que eu gosto muito aí do orientador da alma, do Álvaro Bianchi, gosto muito, acho que ele tem contribuições muito interessantes, e muitas das reflexões do Bianchi sobre o Gramsci me fizeram pensar um pouco essa pesquisa sobre o Mariátegui, né? E aí existe todo um cuidado, no caso do Gramsci, em como se ler Gramsci, né? Qual é o aparato bibliográfico para se ler, qual que é o movimento do pensamento. Isso não foi feito, por exemplo, em relação ao Mariátegui, né, ainda, né? Então tá aí um outro, né, eu sempre brinco assim, né, eu falei assim, nossa, se o pessoal lançar um aparato crítico de leitura do Mariátegui, nossa, a gente tem um novo espaço assim para fazer leituras muito criativas e muito originais sobre Mariátegui, né? E eu acho que esse fenômeno, né, do mariateguismo e dessas múltiplas leituras, é evidente que eu acho que o Mariátegui, por não ter uma obra sistemática, né, por ter uma obra assim que ela não tem um sistema, então ela faz com que se amplie essa diversidade de leituras, né? E evidentemente que há leituras completamente equivocadas e há leituras possíveis, né? E aí a gente tem que se aprofundar nessa fronteira, assim. E aí pegando um caso talvez mais conhecido e radical, que é do caso do Sendeiro Luminoso, né? Quer dizer, era um maoísta mariateguista, e ali ele fez apropriações muito específicas, né? Ele fez uma fusão ali muito para justificar as políticas imediatas, né? Para justificar as ações imediatas do grupo, né? E isso se tornou também, né? Enfim, vocês devem saber muito melhor do que eu, né? Um trauma, né? Um trauma para a esquerda peruana.
Então, assim, acho que talvez seja essa questão. E o Mariátegui, no Peru, ele vai ser o ponto de vista de qualquer esquerda. Então, a esquerda, é claro que existem apropriações na direita, né, liberais, reformistas, etc. Eu lembro que em 2014 eu fui num evento do Mariátegui no Peru, e eu lembro que, enfim, tinha acho que um senador aprista ali, e o cara era parecia mais mariateguista que todo mundo. Eu falei, nossa senhora, né, o que eu tô fazendo aqui? Fiquei meio apavorado ali na hora, né. Mas eu acho que eu acho que tem que ter pesquisas, inclusive, sobre isso, né? Tem que ter mais pesquisas aprofundando, né, essas leituras, e eu acho que, assim, Flores Galindo, né, os textos jornalísticos do Flores Galindo podem ser uma pista bem interessante sobre isso. E assim, bom, não, eu vou responder o André, que ainda vou pegar algumas coisas que o Sebastião comentou. Bom, eu acho que o André tem toda a razão nessa colocação que ele fez, né? Porque, enfim, esse Mariátegui exemplar do marxismo é uma construção, né? E evidentemente que era Che Guevara que era essa figura mais exemplar, né, do marxismo latino-americano dos anos 70, principalmente, mas nos anos 70 também. E eu acho que, assim, que essa construção do caso do Mariátegui, um marxista exemplar, né, entre aspas, acho que ela tem uma data ali, né, com todos os riscos que isso implica, né, que acho que 1978, 1980, né, que aí a gente está falando ali do 50 anos de 7 ensaios, né, e depois dos 50 anos do nascimento do Mariátegui, e aí você tem uma série de congressos, né, eventos, né, que vão ter uma certa orientação em relação ao Mariátegui, em relação à própria questão da difusão, né, da correspondência do Mariátegui. E você tem também, em 78, né, a publicação dos 7 ensaios pela Biblioteca Ayacucho, né, na Venezuela, cujo prefácio é de Aníbal Quijano. Né? Então, acho que por que eu estou chamando a atenção dessa... já deu para perceber que eu sou muito obcecado nessas edições e nessas datas, né? Porque eu acho que no caso da Biblioteca Ayacucho, né, existe uma repercussão no Brasil, né? Quer dizer, você tem a tradução do Casa Grande Sem Sala do Gilberto Freire, você tem uma participação do Darcy Ribeiro, você tem uma participação do Antônio Cândido, né, de tentar fazer algumas obras se latino-americanizar, né, e vice-versa, né. Então, no caso, até respondendo meio de quebra aí ao Carlos, né, eu visitei, né, em Brasília, enfim, o arquivo, né, não sei qual que é o nome direito, né, do Darcy Ribeiro, né, porque o Darcy Ribeiro foi um dos brasileiros mais latino-americanos, né, que existiu, né. E você tem, né, ele tinha o exemplar da Biblioteca Ayacucho, né, do Mariátegui com o prefácio do Quijano, e existem menções, né, ao Mariátegui, sempre são menções tímidas, né, pontuais, né, em alguns livros dele, e principalmente evidenciando a importância dos 7 ensaios, né, e ele tinha o exemplar que ele tinha dos 7 ensaios, não era das edições populares, né, era da edição cubana, da Casa de las Américas, né, que fez algumas edições sobre os 7 ensaios, né. Enfim, eu concordo muito com o André, né, pegando essa questão dessa construção, né, isso eu acho que dá para perceber muito no caso do Quijano, né, como o André chamou a atenção. Eu tentei fazer um pouco isso na tese, né,
de pegar ali desde 1956, quando o Quijano, com 25 anos de idade, publica uma edição de Mariátegui, né, com texto de Mariátegui, e aí depois você tem essa introdução, né, essa introdução para a Biblioteca de Ayacucho, é uma introdução longa, né, de mais de 100 páginas, ela vai virar um livro publicado no México, né, e depois você tem uma outra publicação do Quijano em 91 sobre Mariátegui, e se você pegar as três, a de 56, a de 78 e a de 91, né, são 3 Mariáteguis diferentes. Então, 3 Mariáteguis diferentes. Eu acho que isso expressa um pouco, claro, as inquietudes políticas e intelectuais do Quijano, mas também isso é um sinal dos tempos, né? E eu acho que se você tem 78 e 80 com as publicações, você tem a publicação da coletânea, né, do José Aricó, que ela é fundamental, né? Ela tanto na biblioteca do Darcy Ribeiro, quanto na biblioteca do Florestan Fernandes, o próprio Teotônio, né, relata isso, que assim, o Mariátegui passa a ser conhecido, talvez, como esse exemplar, né, através muito o José Aricó tem um papel muito fundamental nessa difusão, até porque essa antologia, ela tem particularidades, né? Ele está trazendo textos de pessoas ligadas ao Partido Comunista, fazendo críticas severas ao Mariátegui. Então ele vai tentando uma espécie também de trazer um pouco da história do mariateguismo, né? A história da recepção do Mariátegui, né? Através de polêmicas, né? Que depois da morte do Mariátegui isso vai acontecendo. Então, assim, esses intelectuais conheciam essas obras, né? Conheciam a obra do Quijano, conheciam a obra do José Aricó, e eles vão construir esse marxismo exemplar, acho que de maneira mais tardia, né? Como bem o André disse. Talvez a exceção tenha sido Florestan, né, em 1975, ter sido tão enfático, assim, né, no prefácio, enfim, da importância do Mariátegui, né, para o marxismo latino-americano, né, que era preciso ler ele, etc., né. Bom, é isso, eu não sei se eu respondi tudo, né, são perguntas bem difíceis, né, mas é mais ou menos isso. Lourdes. ¿Se me oye bien? Sí. Ya, buenas tardes. Primero agradecerle al profesor Dani por la exposición y por el texto, ¿no? Me parece que es un texto muy informativo. Hay toda una historia de la vinculación de los intelectuales en América Latina desde los 60 que no han sido estudiados, ¿no? O que todavía permanecen en ese espacio del desconocimiento. Llama la atención, particularmente me llama la atención la recepción y la divulgación de Mariátegui entre los autores que trataron sobre las revoluciones burguesas, ¿no? Como Florestan Fernández, F. Agassiz. Y yo recuerdo que, como yo estudié en San Carlos, está la biblioteca de Florestan Fernández, entonces me pasaba leyendo las cartas que intercambiaba Florestan Fernández con el Instituto de Estudios Peruanos. Y había mucha referencia a Mariátegui, ¿no? Como el principal marxista en el Perú. Y había bastante coordinación también por parte de Florestan Fernández con los miembros del Instituto de Estudios Peruanos para realizar mesas de debate en torno a los 7 ensayos. Por los 50 años, por ejemplo, se organizaron mesas redondas aquí. Y bueno, eso quería comentarles, ¿no? Por otro lado, también concuerdo con lo que dijo Sebastián, que sí, pues en Marini hay como que la priorización de una aplicación de la teoría marxista del valor, y en Mariátegui yo creo que por la urgencia de su tiempo y la organización política que se necesitaba en el Perú, no se detuvo tal vez en una aplicación de una economía política marxista, ¿no? Pero la filosofía y la política en el campo de la estrategia, que es el que
bueno, para mí Mariátegui se define como un estratega del movimiento popular peruano, entonces aparece sí un marxismo que necesariamente tenía que ser creativo, ¿no? Para que dé cierto toda esta organización que estaba impulsando en el Perú después que regresó de Europa. También creo que parte de la explicación de por qué en unos no y en otros sí aparece con más claridad Mariátegui, creo que también puede pensarse que pasa por seguir, en ese tiempo se le seguía viendo como un hereje, ¿no? Alguien que por tratar temas como raza, el campesinado, se alejaría más de una visión mecanicista, etapista, que se veía como algo bueno por las vertientes más radicales, ¿no? Es algo que, por lo que ya había pasado Mariátegui en vida, no olvidemos el rechazo, por ejemplo, que suscitó el problema de la raza, su texto, en la primera conferencia de partidos comunistas en América Latina, ¿no? Y la valorización de otros autores marxistas peruanos de su tiempo. En ese sentido, también creo que Quijano es el que conserva ese estudio de la concreción de la fuerza de trabajo en el Perú, no al menos que era la raza indígena la explotada, y creo que se diferencia también por eso con Teotonio dos Santos en su análisis sobre el imperialismo, ¿no? Para Quijano el imperialismo pasa por la explotación de las razas indígenas. Ya Teotonio lo ve más desde el punto económico, ¿no? La concentración de capital, el control tecnológico de Estados Unidos en los 70. En fin, son algunas consideraciones que yo creo que enriquecen bastante toda esta, no solamente la historia, sino el estudio teórico de los aportes teóricos de estos marxistas para incluso estudiar nuestro tiempo, ¿no? Porque en el Perú se ha conservado fuertemente el racismo y la superexplotación de la fuerza de trabajo, no se retroalimentan. Y es algo que creo que al menos el texto del profesor nos da elementos de análisis, de debate, ¿no? Para la transformación social, que es lo que queremos. Yo solo quería preguntarle al profesor si él ha publicado o piensa publicar la entrevista que le realizó a Teotonio dos Santos. No sé si hay otro que quiera hacer un comentario o pregunta. Bueno, ¿hay algún otro? Yo entonces aprovecho que esté blanquito para decir alguna cosita y preguntar también. 3 comentarios y una pregunta, Denis. Primero, siguiendo lo que decía Agustín al principio de nuestro encuentro, yo valorizo mucho la figura de Mariátegui, además en el sentido de que decía Agustín. O sea, Mariátegui, antes que un intelectual, inclusive yo diría antes que un marxista, es un revolucionario. Y eso es lo que quiere ser, digamos, ¿no? Y me parece que, y en eso él para mí trabaja una línea muy linda que es la articulación en la praxis de las distintas vertientes políticas de lucha, por un lado, como lo trabaja muy bien, sobre todo cuando trabaja la unión del proletariado y también la unión de las distintas vertientes o la articulación de las distintas vertientes de reflexión, de creación de conocimiento. Eso tiene que ver con esa diversidad tan grande que planteaba Seba y que a veces es bien utilizada, a veces no. Entonces me parece esa línea muy fecunda, muy, muy linda, tanto a nivel de praxis política, o sea, de poder encontrarnos todos los que de alguna manera queremos un planteo revolucionario para América Latina desde distintos vertientes de pensamiento y vertientes de praxis política, que me parece fundamental para el momento que vive América Latina, tanto en lo político como en lo epistémico. Y eso me parece muy interesante. En esa línea yo valoro inmensamente y creo que es un aporte muy lindo al grupo que está haciendo de Nivo, ese diálogo entre teoría de la dependencia, sobre todo teoría marxista de la dependencia, y Mariátegui, que es algo que Lourdes, Selva, varios vienen trabajando muy bien y que me parece que tu aporte es riquísimo, digamos, y que también tiene mucha proyección tanto epistémica como política, ¿no? Y ahí destacaría dos encuentros, digamos,
que uno, retomando lo que decía Lourdes recién, el encuentro Florestal Mariátegui me parece muy rico, y ahí te animaría, Lourdes, a vos y a vos también, a seguir profundizando eso, porque además tiene mucha proyección política, porque Florestan, por ejemplo, ha sido el intelectual símbolo del MST, ¿eh? Y Mariátegui ha sido creador también, como intelectual símbolo también de muchas vertientes latinoamericana revolucionaria. Entonces, ese encuentro y la profundización en esa relación me parece muy linda, muy importante y muy fecunda. La otra cosa que quería destacar ahí es Flores Galindo. Yo soy un admirador, para mí Flores Galindo me metió de corazón en Mariátegui, ¿no es cierto? Y me parece que yo vengo trabajando dos conceptos, Flores Galindo, socialismo en Flores Galindo y revolución en Flores Galindo. Me parece que es un autor que tenemos que seguir también trabajando y profundizando de una manera muy linda, digamos, muy profunda. Iba a decir una tercera cosa, se me escapó después, si me acuerdo, lo digo. La pregunta que quería hacer es que vos, Denny, estás teniendo ahora una experiencia con el mundo indígena muy fuerte, hermosa, me parece a mí. Ojalá en la UNILA tuviéramos ese porcentaje de indígenas en nuestra universidad. Y entonces vos viste que vengo trabajando el encuentro entre marxismo y movimiento indígena, y me parece Mariátegui una figura fundamental ahí. Te quería preguntar un comentario sobre ese tema, sobre el encuentro entre praxis indígena, reflexión de la praxis indígena, de los movimientos indígenas, y la propuesta de Mariátegui. Bueno, ese era nomás. No sé si algún otro quiere decir alguna cosa. Le pasamos a Denny. ¿Algún otro quiere hacer otro comentario? Pregunta, le pasamos a Denny nomás. Bom, não, se fizer pergunta depois também não tem... Adelante, Denny, sí. Não tem problema nenhum. Bom, agradeço, Lourdes, pela sua colocação, pela sua leitura generosa. É muito curioso, né? Você falou do Florestan Fernandes, né? Da biblioteca, né? Lá em São Carlos, né? E essa biblioteca ali, eu passei algumas semanas nela, né? Tentando fazer, né? Os rastreamentos, né? Claro, especialmente ali sobre o Mariátegui, tem muita coisa, né? Mas é muito curioso quando a gente pensa da circulação do Florestan Fernandes, a circulação regional, né? Na América Latina. O Florestan Fernandes, ele é pouco conhecido. Ele é pouco conhecido. É muito curioso. Ele tem uma circulação muito restrita. E isso aí, tem pesquisas, né, sobre isso, tanto em termos de publicação das obras dele. Por exemplo, o Florestan não deu aula em nenhuma universidade latino-americana, né? Ele chegou a dar aula ali nos Estados Unidos, né? Deu aula no Canadá. E, claro, as pessoas conheciam o Florestan Fernandes, né? Há toda uma história ali de bastidores, sei lá, o Teotônio dos Santos com a Vânia Bambirra conseguem ir para o Chile, conseguem ter uma condição institucional, né, através do Florestan Fernandes, né? O Florestan Fernandes envia ali uma carta, né, pedindo para que eles estivessem empregados, etc. Eu não conhecia isso que você me disse, né, dessa relação com o Instituto dos Estudos Peruanos, né? Eu acho que essa é uma pista bem interessante, assim, né? Ele tinha alguns livros, né, sobre o Mariátegui e de Mariátegui, né? E
E ele chamava, né, o Mariátegui de irmão mais velho, né? Mariátegui é nosso irmão mais velho. E isso já tem, né, a expressão, ela já cria muitos significados, né? Tanto do ponto de vista de genealogia, tanto do ponto de vista da genealogia que ele se identifica, né, como uma genealogia do pensamento revolucionário latino-americano legítima, né, e que Mariátegui seria esse pioneiro, né. Assim, existem duas, só para a gente, enfim, né, como foi mencionado aqui o Florestan, né, existe esse prefácio do Florestan sobre o Mariátegui, e eu descobri também na pesquisa um pré-prefácio do Florestan, né? Então, o Florestan fez um prefácio, mas eu acho que ele não gostou e rabiscou tudo, né? E esse prefácio, esse manuscrito, né, na verdade, eu encontrei ele na casa do proprietário da editora Alfa Ômega, né, porque foi a editora que publicou o Mariátegui. Então, eu procurei essa pessoa e né, perguntei, olha, me conta a história, né, de como foi publicado esse livro, né. E aí isso envolve, as coisas sempre são muito mais imprevistas do que a gente imagina, né? Quer dizer, isso envolve, por exemplo, uma viagem a Cusco de um militante português chamado Miguel Urbano Rodrigues, né? Muito conhecido, e ele era muito amigo do Florestan Fernandes, e ele vai conhecer, né, a obra Sete Ensaios em Cusco, vai ler nessa viagem que ele faz a Cusco, no início dos anos 70, e ele retorna ao Brasil, um país que ele morou durante muito tempo, e fala para o Florestan sobre José Carlos Mariátegui, os Sete Ensaios, e aí, num primeiro momento, o prefácio seria feito pelo Miguel Urbano Rodrigues, né? Mas por circunstâncias muito, assim, de muitas tarefas pelo partido, o Florestan Fernandes acaba assumindo essa empreitada. E, assim, dos Sete Ensaios, do prefácio dos Sete Ensaios, existe um outro texto do Florestan Fernandes que foi publicado um ano antes dele morrer, em 1994, né? Está publicado num livro Retratos de Brasileiros, aí não me lembro direito precisamente, né? Ele foi publicado também num número da Anuário Mariateguiano, ele foi traduzido para o espanhol. E é muito interessante que você também tem um Mariátegui, um outro Mariátegui nesse texto, né? Não é mais aquele Mariátegui que o Florestan diz que era o Mariátegui pensando a Revolução Burguesa no Peru, mas já é um Mariátegui mais crítico ao eurocentrismo. E aí ele está se baseando muito na coletânea na antologia organizada pelo Aníbal Quijano em 91. E os dois eram muito amigos, né? Os dois se conheciam. Aliás, o Quijano tem um texto sobre o Florestan Fernandes, né? Publicado na Estudos Avançados, e o Quijano ele estava no Brasil quando o Florestan morreu, né? Ele visitou o Florestan no hospital, né? Então, tudo isso eu fui tentando mapear, assim, né? Para a gente ver, né? O que vai incorporando, né? Porque o Florestan passa a incorporar um pouco dessa leitura que o Quijano, a partir da década de 90, passa a fazer do Mariátegui, né? Passa a olhar o Mariátegui não só como um marxista revolucionário, né? Mas alguém que em circunstâncias muito específicas, intuiu um modo de conhecimento diferente, né? Tá intuitivo isso no Mariátegui, e o Quijano ressalta muito isso, e isso dá para perceber nesse último texto, digamos assim, né? Nesse último texto sobre Mariátegui do Florestan Fernandes.
Eu estou, enfim, falando assim, meio entusiasmado do Quijano, né, porque eu estou também estudando, estou tentando mergulhar mais na trajetória do Quijano, na obra do Quijano. A gente sabe que são mais de 60 anos de produção intelectual do Quijano, então tem que ter muito cuidado ali, né, para fazer as leituras do Quijano, são muitas fases diferentes, né. Eu estou tentando, eu estou escrevendo um texto, né, ele vai ser um texto longo, reconstruindo a relação do Quijano com o Brasil, né? E aí, claro, pegando muito desses intelectuais, Teotônio, Fernando Henrique Cardoso, né, de que ele esteve próximo, né, e questões mesmo que o próprio Quijano falava do Brasil, do que ele falava do Brasil. Então, por isso eu estou muito empolgado com relação ao Quijano. E uma coisa que ficou um pouco, que você colocou, né, mas também o Sebastian colocou, né, também, acho que assim, bom, vocês como peruanos, muito melhor do que eu, sabem que o Mariátegui é um patrimônio cultural do país, né? A gente fala ali da Casa Mariátegui, né? A Casa Mariátegui é vinculado ao Ministério da Cultura, né? E isso começou ali nos anos 70, né? Construir, quer dizer, fazer a antiga Washington de esquerda, se transformar num patrimônio, né? Eu consultei muitos jornais, é incrível isso, né? Eu fui achar toda essa história ali nos arquivos caóticos da Casa de las Américas em Havana, né? Fui encontrar esses detalhes, né? E assim, o Mariátegui, até por isso, né? Por ele ser um patrimônio cultural do país, ele, né, a direita também, a direita tem direita peruana que gosta do Mariátegui, né? Tem direita peruana que gosta do Mariátegui para fazer esse tipo de apropriação. E a gente tem o Mariátegui, assim, ele não é um crítico da economia política no sentido forte do termo, né, como vocês bem colocaram, né, se a gente for parar para pensar em alguns detalhes, assim, né, quer dizer, o maior capítulo, o maior ensaio dos 7 ensaios é o processo de literatura, né, Parecería que se cortó. Mientras vuelve, mientras vuelve, Denny, entonces yo pensaba para algunas cosas prácticas ahí para aprovechar este tiempito. Esta sería la última reunión del año, ¿no es cierto? Y la próxima empezaríamos con julio, con la exposición de julio. Ahí yo les quería preguntar también cuándo queremos recomenzar, si quieren hacer un descanso y comenzar en algún momento de, no sé, febrero, marzo, o si quieren continuar. Esa es una primer pregunta. Segunda pregunta que haría. A ver Me ouvem? Ahí volvió De. Onde que eu parei? Adelante, Denis. Sí, te escuchamos ahora. Eu estava respondendo a você, Félix. No, ahí no llegamos. Yo creo que llegamos a escuchar hasta que vos estabas hablando de la casa de Mariátegui en Lima y de la apropiación de la derecha peruana de Mariátegui, hasta ahí, y ahí se cortó. Tá, não, eu percebi que todo mundo ficou congelado, eu falei, alguma coisa tá errada. Não, enfim, para terminar, né, o Mariátegui, ele o maior texto do Mariátegui, eu falei isso, né, o maior texto do Mariátegui nos 7 ensaios é a questão da literatura, né, a epígrafe que inicia os 7 ensaios é uma epígrafe do Nietzsche, né? Então, assim, ele é um pensador muito diferente, né? É bom a gente lembrar, né? Um pouco, aqui foi falado, assim, um pouco, né? A Lourdes falou um pouco disso, que ser marxista na década de 20, na América Latina, era ser um marxista positivista, etapista,
né? Isso era sinônimo de marxismo, isso era ser marxismo. Então, e aí, quando a gente vê a obra do Mariátegui, né, a gente percebe, a gente pode até observar momentos etapistas, mas, ao mesmo tempo, a gente olha elementos que desestabilizam isso, né, estabilizam essas ideias. Bom, para falar do que o Félix colocou, né, eu, enfim, também, assim como você, eu gosto muito do Flores Galindo, acho um historiador, assim, realmente fantástico. É uma pena que a gente conheça o Brasil, né, conheça tão pouco Flores Galindo. Não há tradução, né, a gente, enfim, traduziu um texto dele nesse livro, né, mas é um autor, assim, muito para além de Mariátegui, né, muito além de Mariátegui, né, é um autor que tem uma contribuição muito boa, muito qualificada, é um personagem, assim, muito interessante, né, tem coisas do texto do Flores Galindo, né, que ele traz Thompson, traz Michel Lovy, né, numa época ainda que não eram autores muito conhecidos, assim, né, mas a gente sofre com essa pouca circulação. E o que o Félix também colocou, a questão aqui, né, quer dizer, dos indígenas aqui da região, e enfim, meus alunos e alunas, né, eu tenho pensado, né, é claro que, enfim, a pandemia também, ela atrapalhou demais, né, eu acho que, enfim, eu estou falando aqui de uma universidade da periferia, né, de uma universidade completamente invisibilizada, né, e que a gente tem tido dificuldades muito grandes hoje por conta da pandemia, porque os indígenas não têm acesso, né, a uma aula remota, né, não há acesso, o acesso é extremamente limitado, né, e, enfim, e aqui tenho aprendido muito, né, com esse... Ahí parece que cortó Denny. Esse outro... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí se escucha, Denny. A ver. Se cortó de vuelta, Denny. Denny, ¿está escuchando? Oi. Sí, adelante, adelante. Estabas hablando de tu universidad, la experiencia con los indígenas ahí. Adelante. Sim, então, existe esse fator da pandemia que atrapalhou muitos projetos, né? Mas eu tenho intenções de trabalhar com eles, questões, acho que não necessariamente ligadas também a Mariátegui, né? Mas ligadas também à literatura mesmo marxista e decolonial, né? Digamos assim, né? Vai ser interessante observar através de com esse contato que eu tenho com eles, de observar as impressões que eles têm lendo esses textos, né? E vão ser impressões que nem sempre vão agradar tanto os marxistas como os decoloniais, né? Mas tá aí a riqueza disso, né? Através desse contato, certamente a gente vai, enfim, produzir coisas interessantes, né? Porque envolve outras cosmologias. Eu acho que há acho que existe uma dificuldade grande nessa questão do marxismo enquanto método, né? No sentido forte e rígido do termo, né? Mas talvez o marxismo como uma visão de mundo, né? Que era um pouco, assim, no Mariátegui há essa questão do método, mas há essa questão também do marxismo como uma visão de mundo, do marxismo como uma religião do nosso tempo, esse voluntarismo, né? Que vai
se concretizar ali na mística, né, que o Mariátegui fala, acho que tem muito mais a ver com os indígenas Guarani Kaiowá e suas formas de resistências e suas formas de conexão com o mundo, né, com outro mundo, né, que ainda a nossa racionalidade ocidental não consegue enxergar, né? Enfim, esses caras estão ali há mais de 500 anos lutando, né? Resistindo, né? Então a gente tem muito a aprender, né? Com a história de resistência deles. Bueno, vamos a tener que ir cerrando por la hora, ¿no es cierto? Y yo digo unas cuantas cosas así rápidas, prácticas, y pregunto dos, fundamentalmente. Pero si alguno quiere comentar o agregar alguna cosa antes de cerrar, repito, entonces sería la última reunión del